Hoje nós vamos ter a apresentação do Márcio Magalhães, que está defendendo a dissertação dele no próximo mês. O projeto dele, a dissertação dele foi feita sobre a integração da gestão de riscos aos objetivos corporativos, uma estratégia às respostas de mitigação. Essa é uma contribuição dele ao COSO ERM-IF, baseado na observação empresarial. Esse projeto foi feito em uma empresa, né? Foi da observação dele dentro das atividades que ele fazia na empresa, e, portanto, hoje ele está dividindo com a gente esse trabalho. Márcio, você pode apresentar. Se vocês quiserem fazer perguntas, vocês podem acionar no chat. E aí a gente vai trabalhando com as perguntas durante o evento. Márcio, obrigada pela sua participação, agradeço a sua disponibilidade em fazer essa apresentação para a gente, e, por favor, a palavra é sua. Bom, professora, na verdade sou eu quem agradece a oportunidade dada de apresentar esse trabalho, né? Eu fico feliz de poder compartilhar com vocês todos e, enfim, o que a gente pretende apresentar aqui, conforme a professora Liliane introduziu, foi o que nós observamos do processo de implementação de um modelo de gestão de riscos em uma empresa de metalurgia brasileira, modelo esse que foi amparado pelo COSO, né, que é o Enterprise Risk Management Integrated Framework, que é o significado de ERMAF. Antes de entrar propriamente na apresentação do tema da dissertação, eu queria fazer uma rápida introdução sobre do que se trata o COSO, né? Qual que é a relevância do COSO ERMAF dentro da estrutura de governança corporativa, para que fique melhor contextualizado o trabalho que foi desenvolvido. Eu não sei qual que é a familiaridade que vocês, né, que os presentes têm com relação à governança corporativa, à gestão de riscos. Então, até por isso, se não houver problema, professora, se as pessoas se os presentes quiserem fazer perguntas durante a realização da apresentação, eu não me importo de interromper e respondê-la, né? Então, eu queria que todos ficassem à vontade. Eu vou te apresentar o nosso professor Alexandre Rodrigues, é o professor de auditoria nosso, e trabalha na área. Então, Alexandre, fique à vontade para fazer intervenção também, e para fazer a sua colaboração com a palestra, tá? E os alunos também podem ficar à vontade para perguntar. Alexandre, fique à vontade, tá? O Márcio é nosso aluno de mestrado. Você tá ouvindo a gente, Alexandre? Acho que ele está ouvindo, mas não está... Okay. Agora eu mudei de notebook, agora deu certo. Que ótimo. É plano de contingência, viu, Márcio? Já faz parte do processo perfeito. De governança, de controle interno. Esse é um profissional de gestão de riscos e controles internos. Então, eu queria, Alexandre, fica à vontade para discutir com o Márcio a apresentação que ele está fazendo, porque acho que vale a pena a gente contribuir também, até se a gente tiver alguma contribuição adicional, né, Márcio? Pra gente, sem dúvida nenhuma. Na versão final do trabalho. Serão muito bem-vindas. Só para, Márcio, só para eu entender um pouco melhor, você defende a dissertação quando? Olha, eu vou fazer o depósito da dissertação até sexta-feira e provavelmente vai ser marcado para meados de junho, final de junho, eu imagino, né, professora? Perfeito. Provavelmente. Se a gente conseguir entregar tudo que a gente precisa, com certeza. Nossa, professor, pelo amor de Deus. Tem que dar tempo. Mas tá no finalzinho, já encerrou, a gente só está esperando mesmo o cumprimento de alguns créditos de APO para finalizar. O Alexandre sabe muito bem, porque o Alexandre fez mestrado aqui com a gente. Então, nossa, a gente passa perto com isso, hein? Bom, fica à vontade, seguir, Márcio, pode seguir. Eu acho que eu não estou mais compartilhando
Deixa eu Tá ver. sim, estou vendo. Tá? Tá Está sim, vendo, estamos viu, vendo. Márcio? Ah, peraí, Tá só- perfeito. Pronto, perfeito. Então, vamos lá. Então, a título de introdução, né, o objetivo aqui seria apresentar ou enquadrar a gestão de riscos corporativos dentro da estrutura de governança corporativa, né? Então, né, para uma informação preliminar, o COSO, que é uma organização sem fins lucrativos que foi criada nos Estados Unidos pelas 5 maiores organizações de contadores públicos, né, patrocinada por essas entidades, né? O COSO ele desenvolveu o Enterprise Risk Management Framework, né, que é um modelo de gestão de riscos que descreve as responsabilidades, os processos, os fundamentos, a prática, enfim, da gestão de riscos e como ela deve ser aplicada nas companhias, né? Esse framework ele foi desenvolvido em 2004 e desde então ele tem sido adotado pela maior parte das empresas como um padrão para desenvolvimento dos respectivos modelos de gerenciamento de riscos, né? Então, é basicamente isso. A ideia é que o COSO ele é o framework mais relevante, até ao lado da ISO 31001, que é uma norma, né, que também versa sobre gestão de riscos. Entretanto, o COSO ele é muito mais detalhado e ele está mais direcionado a essa, vamos dizer assim, a essa atividade de controle, né, que permeia todo o processo de gestão de riscos. Então, a governança corporativa, de uma forma... Márcio, Pois não, posso interagir aí, sim? perfeitamente. Só para... Você falou um pouquinho sobre o COSO, Uhum, mas aí é mais para contribuir, né? claro. Quando você foca o COSO, você diferencia no seu trabalho as questões do COSO. Por exemplo, aqui a gente está falando do COSO ERM, de gestão de riscos, né? Isso. Uhum, Nós temos aquele voltado aí para controles internos, que isso. é o Integrated Framework Internal Controls, né? Exato. Aham. Você faz essa diferenciação no seu trabalho? Na verdade, professor, eu foco apenas no ERM. É, Eu cito o Internal Controls, AF, tá. dentro da dissertação, como, vamos dizer assim, até quase que assim, como uma explicação da origem do ERM, né? Tá. A estrutura do ERM, AF, ela está inspirada no Internal Controls, que foi Tá. produzido lá acho que em 93 ou 94, se não me engano. Ele é mais antigo, já começa a tratar sobre riscos, né? E a estrutura do RM ela espelha de uma certa forma o Não, Integrated Framework IC, né? O Internal Controls. perfeito. Eu acho que vale a pena mesmo, viu, Márcio? Porque na prática, né? E Uhum, a gente vê isso, vê até nas publicações, né? As uhum, empresas, de uma maneira geral, até por causa da instrução da CVM, elas têm que falar qual foi o método de avaliação de controles internos, né? isso, Pensando nas DFs, né? exatamente. Aham, E tem aquela seção que, quando a gente fala dos riscos, no formulário de referência, aí as uhum, empresas têm que falar do ERM, né? Eu exato. acho que vale a pena mesmo, eu não sei exatamente como você trata isso, mas vale a pena mesmo demonstrar essa distinção, porque o mercado está errando. Eu Sim, já vi escrevendo lá que fez avaliação de controles internos, focando a instrução da CVM, focando o formulário de referência, aquele tópico de controles internos, focando o ERM, quando tem que ser ao contrário. Aí. Eu acho que vale a perfeito. pena aí elucidar isso porque as pessoas confundem. Uhum. Ok. Está anotado aqui, professor. Perfeito. Vou considerar isso com certeza na revisão da dissertação. Legal. Bem, então, falando aqui também rapidamente sobre a governança corporativa, né? Então, a governança corporativa como um todo, e aqui eu apenas relembro que o propósito aqui é falar sobre a governança corporativa no intuito de enquadrar ou de definir mais exatamente aonde a gestão de riscos se encaixa nesse processo, né? Então, a governança corporativa é o sistema que as organizações adotam, né, para
monitorar a execução das atividades do negócio vis-à-vis as objetivos estabelecidos pelos sócios, né, pelos acionistas, e que é repassado para a diretoria através do Conselho de Administração, que se encarrega, então, de verificar a aderência da execução das atividades de negócio a esses objetivos e até ao apetite a risco que é, de uma certa forma, passada pelos sócios, né, pelos acionistas. E a governança corporativa, ela se baseia em 4 princípios fundamentais, que é a transparência, né, no sentido de que as informações relevantes elas devem ser passadas, né, e disponibilizadas para todas as partes interessadas. Obviamente, aqui, cada companhia precisa mapear esses stakeholders, identificar suas necessidades de informação e garantir que essas informações sejam, de forma transparente, transferidas a cada um na medida das suas obrigações e dos seus direitos. A equidade é o outro princípio que determina um tratamento isonômico entre os sócios, entre os acionistas e as partes interessadas. Ou seja, o tratamento ele deve ser igualitário, né, no que diz respeito a provimento de informações. Outro princípio seria a prestação de contas, né, onde os agentes de governança eles devem prestar contas da sua atuação e do desenvolvimento das operações aos órgãos de controle, aos órgãos de fiscalização, que seria o Comitê de Auditoria, Auditoria Interna, o próprio Conselho de Administração, o Conselho Fiscal, e assim por diante. E o quarto princípio seria a responsabilidade corporativa, né, que determina claramente quais são as responsabilidades dos agentes de governança no processo de viabilização dos objetivos, né, de busca dos objetivos estabelecidos pelo Conselho de Administração. Bem, então a estrutura de governança corporativa, de uma forma geral, né, enfim, aliás, até apresentado, né, pelo IBGC, está ilustrado aqui nesse slide, onde é destacado os acionistas, né, como vamos dizer assim, os partícipes em nome de quem a administração e os controles são executados, né? Então, os acionistas constituem um conselho de administração que é assessorado por uma auditoria independente e por um conselho fiscal, né? Esses conselho fiscal e auditoria independentes igualmente subordinadas aos acionistas, né? E o conselho de administração tem uma estrutura para implementar a governança corporativa de formas a garantir que as metas, objetivos, propósitos e limites de riscos estabelecidos pelo conselho de administração vão ser observados e atingidos, né? Para isso, ele conta com o concurso de um comitê de auditoria, com o apoio também da auditoria interna e da criação de alguns comitês. Esses comitês podem ser comitês de finanças, comitês de estratégia, comitês de recursos humanos, mas, na verdade, dentro dessa estrutura de governança corporativa, o comitê de auditoria ele tem um destaque. Tem muitas empresas que nomeiam esse comitê como sendo Comitê de Auditoria e Riscos, aproveitando a oportunidade para se discutir questões relacionadas a exposições assumidas pelas empresas no transcurso das suas operações. Enfim, e tem, então, o diretor-presidente subordinado a esse conselho de administração e com ele toda a diretoria executiva, estando aqui a área de riscos e de controles internos subordinados a ele. Ou seja, riscos e controles internos é uma estrutura que serve ao presidente como apoio para prestar as informações exigidas pelos comitês de auditoria interna e para garantir ou para ter a tranquilidade, vamos dizer assim, de que os controles da companhia postos em prática estão sendo bem executados, de forma que a auditoria não tenha necessariamente que apresentar muitas recomendações após as auditorias em cada uma das áreas. E abaixo deles, né, está a diretoria executiva e os administradores que sofrem inspeções, avaliações da área de riscos e de controles internos. Tudo isso
subordinado a um anel de regulação e de informações que são requeridas pelas partes interessadas. Então, de uma forma geral, essa é a estrutura da governança corporativa, e de uma forma mais sintética, né? Ela é composta pelos acionistas, no caso aqui. Márcio, Pois não. sobre a estrutura de governança, sobre a figura, você adaptou do IBGC, é isso? Ela foi adaptada, tem... Ah, está adaptada, tá bom. Aliás, até preciso colocar na fonte aqui adaptada, né? Porque você adaptou um ponto aí, que eu achei bem interessante, que eu acho que é uma falha, inclusive, da figura, né? Porque ele não coloca, por exemplo, risco, controles internos, né? Dentro Exato. da figura do IBGC. Eu acho que vale a pena você falar dessa adaptação e da importância. Ele foca lá no manual, né? Todas essas questões aí, mas na hora que ele joga para a figura, ele esquece. Eu costumo também fazer isso nas minhas apresentações. Eu faço uma adaptação porque são mecanismos de governança, né? Perfeito. Legal. Já está anotado, professor. Bem, aqui de uma forma textual, basicamente replicando o que está no slide anterior, né? Os acionistas, né, eles estão representados através do acordo de acionistas, né, onde está lá descritos os direitos e deveres, né, dos acionistas, a constituição do Conselho de Administração, né, existe toda uma descrição das atribuições do Conselho, né, tem uma descrição também ampla dos órgãos de fiscalização, como eu disse, que é o Comitê de Auditoria, o Conselho Fiscal, a Auditoria Independente, a Auditoria Interna, riscos e controles internos, bem como o interrelacionamento entre esses órgãos. E os órgãos de assessoramento, que são os comitês, conforme eu disse, depende, né, fica a critério de cada empresa, de cada organização, instituir aqueles comitês que forem mais importantes. Como eu disse, os mais comuns são de estratégia, finanças, pessoas e riscos/auditoria. Para se implementar, então, a governança corporativa, inclusive eu estou até tendo a oportunidade de fazer uma apresentação para uma empresa de capital fechado que se interessa em organizar o seu processo de governança corporativa até como uma forma de se preparar para uma eventual abertura de capital ou para captação de recursos, né, através desses fundos de private equity, né? Enfim, então, para se colocar todo esse aparato em prática, né, é necessário, obviamente, criar um conselho de administração, definir bem os papéis, as responsabilidades e as metas, né, da diretoria executiva, definir os papéis e responsabilidades das unidades organizacionais, adoção de práticas de gestão de riscos e de controles internos, definindo claramente qual é a responsabilidade de cada uma delas, né? Aliás, até eu preciso citar aqui a da auditoria interna especificamente também. A importância e a necessidade da formalização e padronização de políticas, normas, procedimentos, acessos, alçadas, e a implantação do processo de monitoramento de resultados, né? Então, assim, isso pode parecer assim, algo simplista, como uma recomendação para uma empresa, mas principalmente nessa questão de formalização e padronização, as empresas normalmente as de capital fechado, elas são muito, e as familiares principalmente, elas são muito personalistas. Às vezes não entendem exatamente qual a relevância de se formalizar políticas, normas, procedimentos, entendem tudo isso como sendo algo vamos dizer, algo burocrático, uma ação burocrática, né? E às vezes eles demoram um pouco a entender que essa formalização, a definição de papéis, responsabilidades, a descrição de políticas é uma correia de transmissão dos objetivos, das metas, dos princípios e dos valores dos acionistas para a organização que está crescendo e que cresce. Então, assim, é muito comum nessa transição entre uma empresa familiar ou de capital fechado para uma empresa profissionalizada haver esse choque cultural, né? Aqui a gente... Pois não. Só complementando um pouco, aí sobre a questão dos órgãos de fiscalização, as atividades de gerenciamento de riscos, controles internos e compliance, né, normalmente elas não ficam com esse viés aí, porque elas são consideradas órgãos de assessoramento aí. Por mais que elas sejam criadas, né,
Elas Aham. rodam aí focando a mitigação de riscos, né? Professor, você está Mas elas, certo. elas ficariam fora. E a auditoria independente, eu acho que é um órgão, mas ele não está na estrutura de governança da empresa, né? Ele evidentemente, é uma atividade independente. Eu acho que Uhum. ela contribui, mas não está dentro da estrutura, dentro da alçada da empresa. Acho que Certo, vale a auditoria pena interna. fazer. É auditoria independente, né? Ah, independente. Aham, Ela não é perfeito. um Auditoria órgão independente. e o gerenciamento de risco ele também não tem esse viés aí. Até ele, né, com essa área, ela consegue Uhum. se distinguir bastante aí da auditoria interna exatamente por isso. Ela faz um papel mais preventivo aí, E gestão de essencialmente riscos e preventivo. assessoramento. Perfeito. É, Anotado e será corrigido tão logo a gente termine aqui. Bem, aqui nós falamos um pouco das 3 linhas de defesa, né? E também para situar a gestão de riscos dentro desse contexto, então nós temos aqui a primeira linha de defesa, e linha de defesa aqui, entenda-se, mecanismos de controle, vamos dizer assim, evolutivos, né? A primeira linha de defesa ela é constituída por controles da gerência, que são aqueles controles que cada uma das áreas adota para bem produzir as atividades, né, gerar os produtos que elas que estão sobre a responsabilidade delas, né? Então, cada área desenvolve controles, inclusive até com o suporte da área de controles internos, para que ela tenha controles que garantam vamos dizer assim, um certo nível de confiança, aliás, um certo não, um bom nível de confiança na execução das operações. A segunda linha de defesa é mais independente, né? Ela é constituída pelo controle financeiro, segurança, gestão de riscos, qualidade, inspeção, conformidade. Aqui eu acho que a gente precisaria colocar aqui a área de controles internos, que é importante, mas ela está subentendida dentro da atividade de gestão de riscos. Ela é a segunda linha de defesa que, em se tratando de algum problema, uma fraude, um erro, que eventualmente tenha sido cometido na primeira linha, ela deve ser interceptada e corrigida pela segunda. A terceira linha de defesa seria a auditoria interna e haveria aqui um nível de supervisão conforme essas flechas apresentam, né? Então, a segunda linha de defesa, ela monitora a primeira, a terceira linha de defesa monitora a segunda e também a primeira. Ou seja, a auditoria interna interessa saber como é o processo, a metodologia, os princípios adotados, por exemplo, na gestão de riscos. Então, toda a segunda linha está sujeita ao escrutínio, à análise e avaliação da terceira, né? E, por fim, completando esse quadro, a auditoria externa, a auditoria independente, ela também funciona como um órgão de oversight da primeira, segunda e terceira, inclusive avaliando os mecanismos, metodologias, procedimentos que a auditoria interna adota para verificar o quanto ela pode se apoiar nos relatórios da auditoria interna para sustentar as suas avaliações independentes das DFs. E, por fim, o regulador que vai executar a avaliação dos controles da primeira, segunda, terceira e, inclusive, da atuação da auditoria independente. Como, por exemplo, aqui um exemplo de órgão regulador seria a gente, a nossa SEC é a CVM, CVM. CVM. CVM, É. desculpa. Que Ah, absurdo. sem dúvida. Eu não sou tão Ah, sem estrangeirista dúvida. assim, professor. Mas a CVM seria, então, É. aquela que dispõe sobre É práticas, que regras, você normas, lembrou da né? SEC, que a SEC é mais brava do que a CVM, É viu, verdade. Márcio? Normalmente as empresas aqui, elas seguem, E aliás, olha que a seguindo a CVM trabalha SEC, bem. atendem a CVM, né? Isso. E deixa eu só comentar, Márcio. Pois não. Esse modelo, eu acho um dos modelos mais didáticos aí para falar sobre as 3 linhas. Uhum. Só que entre 2019 e 2020 ele sofreu alteração. Ah, Agora já tem um novo modelo, porque esse modelo é do Instituto dos Auditores Internos. isso.
E aí eles atualizaram, eles tiraram, por exemplo, o conceito de defesa. Não está mais usando esse conceito aí. Ficava algo meio militarizado, algo no sentido sempre de dar algum erro, né? Aí, Sim, quando sim. teve a revisão, foi numa linha mais voltada aí para a eficiência e eficácia das operações aí. Teve essa diferença de abordagem. Aí você vai perceber que o modelo ele muda aí os termos e muda a interação também, no foco à alta administração e os órgãos de governança. Acho que valeria a pena atualizar, viu? Esse modelo novo ele foi produzido pelo IAA? Isso, é Mesmo pelo ele IAA. mesmo. Do IAA, ok. É. Tem um material no próprio site deles. Aqui no Brasil, a Price traduziu, se eu não me engano. A Price, ela normalmente, ela costuma traduzir. Perfeito. Já está anotado aqui, professor Alexandre, obrigado. Bem, então, aqui a gente destaca, né, o gerenciamento de riscos dentro desse contexto, e aqui eu traço um histórico rápido, né, da evolução da governança corporativa, né, no mercado de capitais, né, destacando aqui que a questão do nível de transparência interessa muito aos investidores. Obviamente, os investidores vão preferir, vão privilegiar as empresas que têm um nível de transparência, de prestação de contas, de prestação de fornecimento de informações, elas vão ser privilegiadas no momento da decisão das alternativas de investimento. Então, a CVM ela desenvolveu uma cartilha, né, de recomendações sobre governança corporativa, e a B3 ela incorporou essa questão da transparência, né, ao criar o novo mercado e estabelecer a distinção dos níveis 1 e 2 de transparência. Então, no novo mercado, as empresas que estão classificadas dentro do novo mercado, ela tem um nível diferenciado de governança corporativa, inspirando, vamos dizer assim, mais confiança por parte dos investidores, de credores, de órgãos de regulação, empresas de rating e por aí vai. Nos Estados Unidos, a gente chama atenção aqui para a lei Sarbanes-Oxley, né, que instituiu nesses artigos 302, 401, 404, 409, 802 e 906 regras para o estabelecimento de controles, né, e de responsabilidades. E o intuito principal da SOX, né, como a Sarbanes-Oxley é chamada, é garantir a transparência na gestão empresarial e reduzir riscos, né? Perfeito, Márcio. Eu não sei se você, evidentemente, aqui é só um resumo, né? Mas quando foca só, você comentou aí estabelecimento de controles, né? Aí eu acho que vale a pena você colocar o conceito mais ampliado, porque a SOX ela foi instituída lá em 2002, né, como você bem colocou, e foi a primeira lei que transformou aí as boas práticas em regras, né? Aí valeria a pena você abordar, por exemplo, que ela teve uma série de exigências, esses artigos, porque os artigos relacionados aos controles internos, diretamente, é o 302 e o 404. Isso. Aí você falar de uma maneira geral, que eu acho que é uma abordagem que é uma abordagem interessante, em relação a falar de fortalecimento dos controles internos, da governança corporativa, da auditoria externa, né, da auditoria independente e da responsabilização da administração. Tá. Ela teve esse viés aí vamos dizer assim, multiresponsabilidades. Perfeito. Tanto que depois a CVM, algumas regras da própria B3 acabaram incorporando aí. Ok. A responsabilização da administração foi o último que você colocou, né, professor? Isso, Perfeito. exatamente. É do Como que trata os outros artigos, além do 302 e 404, É é isso? isso. Perfeito. Eu não sei se você Deixarei explorou claro. os artigos, né, mas deixa, porque cada um tem. Tanto que ela, como lei, ela tem meio uma concha de retalhos aí. Uma hora ela vai para um lado, uma hora vai para o outro. Eu acho que vale fazer esse fechamento falando desses vários aspectos aí. Perfeito. Além de controles internos. Aí. Ok. Bem, nesse slide seguinte, nós buscamos aqui
já comentamos ao longo da apresentação até esse ponto, mas só fazendo um resumo, né? O COSO, então, ele, até como você, professor, havia comentado anteriormente, né? Citou a Sim, questão do Internal Controls, né? Integrated Framework, que foi produzido, né? Construído pelo COSO, né? E, vamos dizer assim, que deu contornos mais concretos ou mais metodológicos dos controles internos, estabelecimento de controles internos, a definição, os atributos dos controles internos, né, que ajudou bastante a auditoria interna focar, ou melhor focar, melhor endereçar os seus exames, né? Então, o ICIF, né, que é o Internal Control Integrated Framework, ele foi produzido pelo COSO em 93 e, em 2004, o COSO entendeu por bem lançar um framework específico para gestão de riscos, como eu disse anteriormente, muito em linha com a estrutura do ICAF, até porque no ICAF o COSO já alertava ou já tinha muito presente a questão de gestão de riscos nesse contexto, né? Então, ele produziu, volto a dizer, em 2004, um modelo específico para o tratamento de gestão de risco e que ele é utilizado em conjunto com o ICAF pelas companhias quando está estruturando o seu processo, sua estrutura de gestão de riscos, de governança corporativa, em particular aspectos de gestão de risco, volto a dizer. Aqui eu destaco o conceito de gestão de riscos, do que é riscos, né, que é definido lá no COSO, ERM, porque para efeito de discussão da dissertação, esse conceito ele é muito importante. Então, esse conceito ele diz o seguinte: risco é a possibilidade da ocorrência de eventos que afetem adversamente o conceito de objetivos estratégicos e de negócio. Isso quer dizer o seguinte: interessa à empresa identificar e gerenciar de antemão qualquer evento que possa comprometer o objetivo pretendido. Então, se ela tem um determinado objetivo de expandir o mercado, lançar um produto ou gerar um resultado, qualquer evento que possa potencialmente comprometer esse objetivo, ele deve ser previamente e preventivamente gerenciado. Esse é o grande princípio, o grande fundamento da gestão de riscos, prevenção. E, em 2017, foi publicado o COSO RMIF, Aligning Risk and Strategy with Risk, Aligning Risk with Strategy and Performance. Essa edição de 2017, é uma evolução da edição do ERM de 2004, e ela foca bastante a sua atenção na questão relacionada à estratégia e performance, muito em linha já com o conceito anteriormente exposto. Se eu tenho um objetivo, eu tenho uma estratégia para atingi-lo, qualquer evento que possa comprometer esse objetivo ou a execução dessa estratégia, volto a dizer, interessa de antemão a companhia. Então, o COSO, desde 2004, ele tem sido uma referência, né, para as empresas na construção dos seus modelos e da sua prática de gestão de riscos. Bem, então, após essa longa introdução, qual é o foco que a gente apresenta na nossa dissertação? Voltando aqui à questão do conceito de risco, uma coisa que a gente observa no COSO, e uma coisa que me deixou, vamos dizer, que me deixou alerta desde o momento que eu comecei a trabalhar com gestão de riscos, que foi em 2007, é que objetivos estratégicos e de negócio, ele não é tratado de uma forma muito objetiva pelo COSO. Então, a questão que eu faço é aonde essa variável é considerada na estrutura do framework da gestão de riscos. Ela é citada frequentemente, mas a gente não encontra um embasamento muito concreto ou muito fático para se desenvolver o modelo de gestão de riscos com base nesses aspectos relacionados a objetivos. Então,
Aqui eu relato para vocês uma experiência que eu tive quando eu fui diretor da prática de gestão de riscos corporativos da Price por Que 5 anos, legal. de 2007 a 2012, e nesse período eu tive a oportunidade de interagir com muitas empresas. Era o meu papel divulgar a prática de gestão de riscos da Price, era meu papel vender serviços que ajudassem as empresas a estruturar os seus modelos e práticas de gestão de riscos, e era meu papel desenvolver os trabalhos, entregar os projetos que a gente vendia. Então, ao longo desses 5 anos, eu tive a oportunidade de conversar com muitas empresas e detalhadamente com 72 delas, que foram aquelas aonde eu apresentei propostas. Obviamente, nem em todas elas eu vendi o trabalho, mas eu tive que aprofundar bastante para entender qual era a necessidade e qual era o propósito para com a gestão de riscos, para que eu estruturasse bem as minhas propostas, né? Então, aqui eu apresento rapidamente aqui uma numerologia, né, mostrando que das 72 empresas, 48 que solicitaram serviços de gestão de riscos eram de capital aberto, 24 de capital fechado. E dessas 48 de capital aberto, 23 celebraram contratos conosco. Era até uma taxa de conversão bastante boa na época, né? Quer dizer, aqui eu tenho quase metade das propostas que eu apresentava para empresas de capital aberto, eu convertia em projetos. Agora, nas empresas de capital fechado, a aderência era muito baixa. Sim, além de ser Interessante. uma quantidade menor, poucas empresas fechavam contratos, ou seja, poucas empresas davam prosseguimento à sua intenção de estabelecer ou de criar uma área de gestão de riscos. E aqui uma outra questão interessante é que eu pude observar nas entrelinhas dos contatos que eu tive com eles que essa busca pelas boas práticas, elas estavam muito voltadas para atendimento das exigências dos reguladores e dos auditores externos. E que boa parte das empresas de capital fechado estavam mirando um IPO ou captação de recursos através de private equity, ou seja, eles precisavam formalizar, de uma certa forma, o seu modelo de gestão de riscos para legitimar essa prática a entidades externas. E uma outra estatística que eu montei dessas 72 propostas, olha, 23 delas foram solicitadas pela área de auditoria. Eram empresas que não tinham área de riscos ainda, e a auditoria interna fazia, às vezes, da área de gestão de riscos, né? 25 das 72 propostas foram solicitadas por área de controles internos, 2 pela de compliance. Interessante, olha, uma foi solicitada pelo jurídico, 17 pelas áreas de riscos corporativos, ou seja, já tinham empresas, essas empresas já tinham áreas de gestão de riscos corporativos e solicitaram propostas para a Price na ocasião para melhorar, para incrementar os seus modelos. A tesouraria solicitou 9 e a controladoria 5. Os serviços contratados aqui, vocês podem observar que aqueles de riscos que foram contratados por riscos corporativos ou que foram solicitados, teve uma taxa de conversão maior, ou seja, eles tinham uma precisão melhor do que pretendiam com gestão de riscos do que as demais. Então, olha só, controles internos, das 25 solicitadas, apenas 8 foram contratadas. E, por fim, aqui, 56% das propostas solicitadas foram solicitadas por órgãos, por áreas de controles internos, auditoria ou compliance. 30% por áreas de riscos corporativos. E veja, apesar do conceito de riscos expresso no COSO, de que é o evento que pode comprometer o atingimento de objetivos e comprometimento de estratégias, não teve envolvimento da área de planejamento estratégico em nenhuma das solicitantes. E eu não me lembro de ter conversado com praticamente nenhuma área de planejamento estratégico ao longo desses 5 anos, quando a gente conversou sobre riscos. Muito bacana, viu, essa sua constatação, viu, Márcio? E é interessante mesmo, porque o COSO RM,
Por isso que eu falo do COSO ERM ou de controles internos. O ERM ele é de gestão, né? Ele não é Perfeito, tipicamente de governança, né? Ele não perfeito, precisaria professor. estar totalmente vinculado às áreas de governança. É interessante mesmo. Eu gostei dessa abordagem. E é Professor verdade, tem Alexandre, muitas críticas. Ah, por que ele não é uma ferramenta também de planejamento estratégico? As empresas pareciam caminhar para essa linha aí, mas não perfeito. sei se caminharam. Professor, você foi certeiro no cerne da minha dissertação. Eu acho assim, daquele monte de folha escrita, esse é o ponto que eu procuro Ah, destacar. Esse, não vou dizer dissociamento, mas esse afastamento, dissociação, mas esse afastamento da área de estratégia da gestão de riscos, né? De uma forma geral, gestão de riscos, como você confirmou, professor Alexandre, ele tá muito mais próximo de aspectos relacionados a controle, a legitimação, a regulamentação, do que propriamente a, a atividade de gestão sim, estratégica, né? Então, aqui, muito bacana. o resumo, né, do discutido no slide anterior, né, que nenhuma das ocasiões, né, dessas 72 propostas que eu apresentei, os objetivos estratégicos foram formalmente colocados como variáveis. Ou seja, nenhuma das empresas disse, olha, os meus objetivos são esses, eu quero me certificar de que eles vão ser cumpridos. Como que eu construo um modelo para garantir isso? Normalmente estava sempre relacionado a eu preciso saber quais os meus riscos para definir os controles. Era sempre esse o foco, né? Outra, não houve nenhum contato, né, nosso como consultor com profissionais das áreas de planejamento estratégico ou de planejamento nas propostas. E em raras ocasiões, durante o desenvolvimento dos trabalhos que foram contratados, nós tivemos pontualmente contato com profissionais dessa área. E, por fim, até dentro da própria empresa de consultoria onde eu trabalhava, os nossos colegas das práticas de Strategic Planning e de Performance Management tinham pouquíssimo contato com a minha área de Enterprise Risk Management. Quer dizer, não estou dizendo que a culpa era deles, era nossa, né? Nem internamente a gente buscava essa integração que o COSO mesmo colocava. Então, assim, o que eu quero dizer aqui com isso é que é, é um erro coletivo. E eu não me importo de falar a todos os ouvintes aqui de que a Price cometia esse erro, porque eu conheço as práticas das outras Big Four, da Deloitte, da KPMG e da EY, e eu sei que essa dissociação lá também existe. Então, o que eu coloco como tema central é que a gestão de risco é um sistema, quer dizer, coloco como pergunta, né? A gestão de risco é um sistema gerencial utilizado para satisfazer a necessidade de stakeholders externos, né? De órgãos de fiscalização, de regulamentação, auditores internos, conselho, ou se é uma prática, um sistema gerencial adotado para suportar a tomada de decisão na busca pelo cumprimento de objetivos corporativos, né? Então, a conclusão a que eu cheguei, a resposta é sim para a primeira, né, que a gestão de risco ela é muito utilizada para satisfação de necessidades de informação de stakeholders externos, ou seja, é como se o modelo dissesse, eu existo para legitimar para órgãos externos de que eu faço gestão de riscos. E a questão da tomada de decisão, do suporte na tomada de decisão, é não. Pouquíssimas empresas utilizam a gestão de riscos para a tomada de decisão. Aliás, é uma forma até simples de se confirmar essa segunda saber se numa determinada empresa o tema riscos é discutido quando os profissionais da área de risco não estão presentes. Normalmente não são, ou não são discutidos de uma forma estruturada. Pessoal, é importante colocar aqui que eu não quero dizer que riscos não são gerenciados por empresas que não têm área de gestão de riscos. Sim, eles são. E na maior parte delas, muitíssimo bem gerenciados. Só que de uma forma desestruturada, despadronizada, que não favorece a tomada de decisão. Então, veja só,
quando, lá na própria empresa onde eu desenvolvi esse modelo, vários colegas apresentavam no seu orçamento, no orçamento de cada área, pedidos de recursos para se mitigar riscos. Olha, eu preciso desenvolver aqui uma determinada atividade, ou contratar um projeto, ou mudar, sei lá, a minha manutenção para reduzir risco. A companhia nunca conseguia saber qual era o tamanho da exposição de cada risco para colocar, para pesar o investimento que faria em cada um. Às vezes ela gastava muito dinheiro para mitigar risco aos quais a empresa tinha uma exposição muito baixa e deixava passar ao largo exposições a riscos muito elevados, simplesmente porque o profissional dessa área que foi privilegiada com o orçamento tinha um poder de argumentação melhor. Ela não tinha. Então, assim, a análise de riscos ela é importante para colocar todo mundo na mesma página, para que todo mundo tenha o mesmo padrão de avaliação, para que a companhia consiga efetivamente tomar decisões para tomar, por exemplo, esse tipo, quer dizer, ter informações para tomar esse tipo de decisão. Aonde eu vou colocar o meu dinheiro, né? Então, assim, essa dissertação, ela busca apresentar evidências dessa conclusão que está posta aqui em cima, e apresentar proposições para que a gestão de risco seja utilizada como instrumento de tomada de decisão a partir de algumas sugestões que a gente faz para o COSO, né? Donde o nome, uma contribuição ao COSO baseada na observação empresarial. Aqui o que eu procuro fazer é apresentar alguns ajustes que poderiam ser feitos no COSO para que ele tivesse uma aceitação melhor fora das áreas de controles internos, auditoria interna e riscos, para que ele não fosse visto como uma ferramenta burocrática e simplesmente de legitimação para órgãos externos, né? Ok, pessoal? Até aqui? Alguma dúvida? Fiquem à vontade. Bem, o escopo da dissertação, então, aqui a gente, como o espectro de avaliação desse tema ele é muito amplo, eu apresentei aqui 3 motivos ou 3 razões possíveis para que a gestão de risco não seja utilizada como ferramenta de tomada de decisão. A primeira delas é que os profissionais de risco e auditoria estão dissociados na prática da gestão estratégica e do monitoramento de performance. Naquelas empresas que eu atuei como consultor, né, das 72 em particular, que eu conheci razoavelmente bem para apresentar as propostas, e nas outras tantas onde a gente desenvolveu os projetos, eu percebi claramente esse afastamento. Chega a ser quase um preconceito. O pessoal da área de estratégia olha para nós, contadores, com um certo viés de... eu já ia usar a palavra desdém, mas não é bem essa a palavra. É como se a gente não alcançasse as atividades quase que etéreas que eles desenvolvem para poder dar as nossas contribuições. Então, assim, esse afastamento ele é prejudicial. Tanto porque nós, da área de controle, da área de contabilidade, não nos aproximamos deles, quanto o contrário, né? Então, assim, eu não digo que é impossível a gente localizar um culpado, não há o culpado. É um aspecto cultural quase. Então, esse é um dos motivos para que os modelos de risco não sejam interpretados ou entendidos pelas áreas de estratégia como uma ferramenta utilizável por eles. E olha, pessoal, quero lembrar aqui uma ferramenta de avaliação de risco muito utilizada, né, que é a análise SWOT. Lá, o pessoal da área de planejamento estratégico identifica as ameaças, as oportunidades, enfim, as fortalezas, as fraquezas. Isso é uma forma de fazer análise de riscos, né? Eles fazem análise de riscos. A forma, o padrão que é proposto pelo COSO é que não é muito atrativo para eles. Mas o que eu quero dizer é que a análise SWOT é uma clara demonstração que sim existe convergência entre a área de contabilidade, a área de controle e a área de planejamento estratégico. A questão é encontrar, vamos dizer assim, a entrada da barra, como que a gente começa a convergir para essa visão, né? Então, um dos motivos é esse. O segundo motivo são aspectos comportamentais. Eu pude observar, principalmente na empresa onde eu desenvolvi o modelo, pessoal, demoraram anos para se implementar o modelo,
é que a média gerência ela entende que riscos já são conhecidos e que estão sob controles. Do tipo assim, toda vez que eu chegava numa determinada área, eles falavam, olha, eu vou te dizer quais são os riscos, Márcio, mas eu sei quais são e eu sei controlá-los, pode ficar tranquilo. Como se eu estivesse lá fazendo uma intervenção e não ajudando a definir um padrão que permitisse à alta administração tomar decisões, por exemplo, de investimentos. Então, assim, a gente já era recebido com uma certa distância. A outra questão é que a análise formal de riscos é uma tarefa burocrática e cuja responsabilidade não lhes cabe. Então, essa história de descrever processo, identificar o controle ou o risco, essa descrição, normalmente ela é vista como burocrática e que não agrega valor, né? Um outro ponto relacionado aos aspectos comportamentais, esse aqui, ele foi particularmente complicado e é muito difícil de gerenciar, é que a transparência propiciada pelo modelo que foi implementado, ela traz desconforto para a média gerência. E eu vou até citar um exemplo aqui daqui a pouco para vocês, de uma avaliação de um risco que foi materializado, a nossa análise, o que ela mostrou para a companhia. Então, assim, o que acontece é o seguinte, olha, quando a gente chega para uma determinada área e perguntar sobre os riscos, interessa a ele os riscos do pessoal de baixo, da hierarquia de baixo. Dele para cima, não precisa, porque está bem administrado. Aplica-se esse princípio a todos os níveis, a gente não vai ter nunca modelo de gestão de riscos, né? E o terceiro e último motivo, né, possível razão para essa ferramenta não ser tão adotada na tomada de decisão, é que existem algumas fragilidades metodológicas do COSO que podem ser corrigidas, sob o meu modesto ponto de vista. E é o foco dessa dissertação. Então, nessa dissertação, eu busquei evidências na academia, em teses de doutorado, em dissertações de mestrado, em uma série de papers, em livros, de que sim, existem algumas falhas que poderiam ser corrigidas. Nada que comprometa a idoneidade ou a substância estrutural do COSO, mas que poderia facilitar o processo de implantação. E aqui eu apresento, num resumo, essas deficiências. Então, assim, se o propósito é contribuir com o COSO, quais são esses ajustes ou essas melhorias que poderiam ser implementadas? A primeira delas seria a apresentação de uma nova proposta para mapeamento de riscos, que eu chamo de árvore de riscos. Vocês vão ver no exemplo que eu vou apresentar aqui que uma árvore de risco é muito parecida com um plano de contas contábil. É um drill down de detalhes sucessivos, né, de detalhamentos sucessivos, até se encontrar a causa raiz de um risco, onde normalmente estão pendurados os controles. Então, eu cheguei a essa conclusão ao longo de alguns anos. Nos projetos que eu desenvolvi na Price, muitas vezes eu chegava para alta administração e perguntava, olha, quais são os riscos, quais são as grandes preocupações que vocês Márcio, têm? Pois não. Desculpa só incomodá-la, é que às Imagina. 7h20 eu vou ter aula agora, né? Eu vou estar Sim. com uma turma aí, é só para... Perfeito. Às 7h20 a gente tem aula, Márcio, só para a gente não passar do horário. Nós tá temos bom? aqui uma meia horinha, no máximo. Uns 20 minutos. Perfeito. E essa parte está bem interessante mesmo. Eu gostei muito disso. Acho que você foi no foco central aí. Foco central. E eu posso falar isso pela prática. Bom, você está falando da prática, e é verdade, é a mesma percepção que eu tenho a respeito. Bem, então, pessoal, a proposta, né, a proposição que a gente tem de identificação de riscos é o seguinte, aliás, deixa eu fazer uma explicação rápida de como habitualmente é feito. Né? Normalmente, riscos são identificados através de mapeamento de processos, normalmente desenvolvidos pelas áreas de controles internos, que mapeiam os processos, identificam os riscos para identificar aqueles controles que são chave, que são fundamentais e que precisam ser auditados. Né? Essa forma de mapear riscos, ela é demorada, muito extensiva e, normalmente, o que se apresenta, o que se identifica são riscos muito granulares, que não tem muito sentido, que não faz muito sentido para a alta administração.
Então, assim, se eu digo assim, num processo de mapeamento desse, que eu tenho um risco de que a nota fiscal não bate com o pedido de compra quando eu estou recebendo uma mercadoria, por exemplo. Sim, é um risco importante, tem que ser mitigado, mas isso passa léguas de distância da preocupação do presidente da empresa. Se você colocar isso na mesa dele e falar, olha, eu tenho gente a quem eu pago para cuidar disso, não é minha preocupação. A preocupação de um CEO, ela está muito mais voltada para riscos que estão colocados nessa lista aqui. Então, eu vou direto num aqui que eu uso como exemplo, que é perturbação no processo produtivo. Então, o CEO da empresa onde eu desenvolvi esse modelo, ele dizia, olha, uma das preocupações é que se eu tiver um problema de ordem operacional, eu vou deixar de produzir e vai comprometer a minha venda. Né? É a empresa, é a maior produtora da liga, dessa liga metálica que é vendida no mundo, a maior produtora mundial é ela. Então, assim, como ela é a principal fornecedora e a maior produtora, né, um problema de ordem operacional poderia comprometer todo o planejamento de vendas da companhia. Quer ver um outro exemplo aqui? Olha, perda de conhecimento. Como é uma empresa que desenvolve tecnologia extensivamente, quase nos mesmos moldes de uma empresa farmacêutica, era muito preocupante quando um profissional da área de pesquisa pedia conta, ou então quando um determinado relatório de desenvolvimento de tecnologia nossa vazava, né? Então, assim, essas são as preocupações de um CEO. Agora, como que você faz, por exemplo, para tratar de controles internos de perturbação de processo produtivo? Ele é muito amplo para ser para se identificar controles, né, nessa. Então, o que a gente faz aqui, o que a gente propõe é um breakdown, é um detalhamento, ou seja, o que pode causar perturbação de um processo produtivo? Olha, pode ser acidente de trabalho, colapso do forno, interrupção de exaustão de gases, enfim, uma série de atividades que fica mais fácil de eu endereçar ações. Falei, opa, colapso no forno, eu consigo saber mais ou menos o que eu posso fazer para evitar. Agora, perturbação no processo produtivo é uma coisa muito ampla. E aplicando esse princípio, detalhando o que seria o colapso do forno, eu tenho aqui as causas, né, que poderia ser falha no sistema de refrigeração, que poderia ser causado por essas outras aqui. Aí veja só, pessoal, eu cheguei no nível onde eu consigo identificar claramente quais são os controles que eu poderia adotar para mitigar o risco, por exemplo, para que não houvesse falha no sistema elétrico, para que não gere uma falha no sistema de refrigeração, para que não colapse o forno e para que não perturbe o processo, que é a preocupação do presidente. Então, dessa forma, eu consigo dizer para o presidente o seguinte: quando alguém solicitar um recurso para mitigar esse risco aqui, por exemplo, ele vai saber aonde que isso impacta na percepção de risco dele. Então, esse processo ele aproxima o levantamento de riscos da realidade da alta administração. Uma outra questão aqui é a forma como os riscos são mapeados, né? Volto a lembrar aqui, pessoal, que o conceito de riscos do COSO é eventos que podem comprometer o atingimento das estratégias da companhia. Então, e os objetivos. Então, o que a gente faz? Olha, aqui é uma representação esquemática do que eu mostrei para vocês agora há pouco. Eu tenho aqueles grandes riscos que eu chamo de riscos centrais, e eu tenho um desdobramento desses riscos até os riscos raiz, onde estão pendurados os controles. E fica fácil para eu identificar, a partir dos meus objetivos corporativos, quais são os riscos centrais. E um exemplo disso veja só, apresento para vocês aqui um exemplo. A empresa tem esses 7 riscos corporativos: ampliar e liderar o mercado, manter capacidade produtiva compatível com a demanda, preservar a confiabilidade junto aos clientes, proporcionar crescimento, enfim, crescimento, perenidade e retorno ao acionista. Esses são os objetivos corporativos. A primeira coisa que a gente precisa fazer, depois de identificá-los, é dar peso a eles. Quais são os mais relevantes para mim nesse ano, por exemplo? Nesse ano especificamente, foi em 2018, os que tinham mais peso era gerar resultado e ampliar o mercado. Os outros eram importantes, mas eram menos importantes. E eu, junto com aqueles 11 riscos que eu apresentei anteriormente para vocês, que era a preocupação do CEO, o que a gente faz? A gente faz um cruzamento, de formas de que eu faço o seguinte: olha, se esse risco aqui se manifestar, qual objetivo eu estou comprometendo? Muito em linha, aliás, estritamente em linha com o que o COSO diz. Se esse evento ocorrer, eu comprometo o atingimento desses objetivos. E eu trago aqui a pontuação para cada xizinho que eu coloco. Olha, então,
ampliar a oferta só impacta esses 7, eu puxo 20 pontos para eles, e assim por diante, de formas que eu consigo relativizar quais são os riscos mais relevantes. Então, aqui nesse exemplo, a perda de conhecimento é o risco com 12,94 pontos, empatado com perturbação no processo produtivo. O que o presidente vai fazer é todos os controles que forem relacionados a esses dois riscos, teoricamente, devem merecer uma atenção especial dele. Aliás, tem um outro aqui que é mais importante, que é o não obtenção e cassação de licenças ambientais. Então, dessa forma, eu consigo transferir a relevância dos objetivos para os riscos de formas que eu consiga tratá-los de forma prioritária. E volto a lembrá-lo, a partir do breakdown que eu faço de cada um desses riscos, e que eu citei o perturbação no processo produtivo, eu consigo identificar qual que é a relevância de cada controle vis-à-vis esses objetivos que estão postos aqui. E fazendo assim com todos, obviamente que eu vou conseguir tratar todos os riscos na relevância que cada um tem, né? Então, assim, dessa forma a gente consegue, volto a dizer, esclarecer ou deixar claro como os objetivos corporativos e as estratégias são relevantes na determinação dos riscos, né? Ou no tratamento dos riscos. Essa é uma forma de se iniciar a integração entre as áreas de controle da governança com as áreas de planejamento, principalmente de planejamento estratégico. Eu vou pular aqui a parte de consolidação de exposições para chamar atenção para um último conceito que eu recomendo como correção, como ajuste no COSO, é o seguinte: o que vocês estão vendo aqui é uma matriz, é um chamado heat map, né, gráfico de calor clássico, da gestão de riscos. De um lado, eu tenho a probabilidade de ocorrência com as suas diversas seus diversos ratings, né, suas diversas categorias, e tem aqui os impactos. Então, um evento ele pode ter uma probabilidade de ocorrência muito remota, improvável, possível, provável e muito provável. E no eixo do X, nós temos aqui os impactos, se ele ocorrer, ele pode ter um impacto pouco relevante, marginal, moderado, elevado ou catastrófico. E o que o COSO prega é que se eu multiplicar o peso da probabilidade com o peso do impacto, eu vou ter a exposição. Então, dentro desses quadrados aqui, eu tenho o valor das exposições. Quanto maior a exposição, obviamente, mais relevante. O que acontece é o seguinte: eu tenho aqui, então, o quadrante A, é aquele quadrante onde o COSO chama a atenção para os principais riscos. Ocorre o seguinte, veja só, pessoal, qual tipo de evento de risco que pode existir, que é muito provável que ocorra e que é catastrófico quando acontece? Se algum risco desse tipo existisse, ele já teria ocorrido várias vezes no passado, porque ele é muito provável que ocorra. E tendo ocorrido várias vezes no passado e sendo catastrófico, provavelmente a empresa não existiria mais. O que esses riscos aqui dizem é o seguinte, é que o que a gente lê aqui é que não há retorno sobre o capital investido que justifique um risco desse tamanho. Ele pode comprometer a continuidade da entidade. Então, assim, é estranho esse quadrante. Outra coisa que me chamou a atenção nesse processo veja só, se eu tenho um risco que é muito provável que ocorra, mas se ele ocorrer, ele vai ter um impacto muito pouco relevante, eu tenho 10 pontos, né? 10 vezes 1 dá 10. Agora, por outro lado, se eu tenho um risco que tem uma probabilidade baixíssima de ocorrer, mas que tem um impacto catastrófico de 10, o que vai ocorrer? É 10 também, né? Porque 10 vezes 1 é 10. Mas veja bem, pessoal, qual é a relevância de um evento que é muito provável que ocorra e, se ocorrer, não acontece nada na empresa? Essa exposição é muito baixa. Então, riscos que estão aqui nesse setor, a exposição é baixa. Agora, vamos olhar aqui no C. Qual que é a relevância de um risco que é muito pouco provável que ocorra, mas se ocorrer, ele vai quebrar a minha empresa? Eles são radicalmente diferentes. Na verdade, os riscos mais relevantes estão aqui embaixo. Gestão de risco existe para gerenciar riscos que estão aqui no cluster C. Esses aqui do cluster B, do setor B, eles são riscos que devem se dar menos atenção. E aqueles que estão lá no canto superior direito, que está vermelho no gráfico anterior, eu coloco como preto,
como uma pergunta. Será que é risco, pessoal? Muito provavelmente é risco que é plotado nesse quadrante, ou foi erro de avaliação, ou então você tem que mobilizar a companhia inteira para mitigá-lo, porque se ele ocorrer, ele vai comprometer a continuidade da entidade. Então, pessoal, esse aqui é o último slide, e eu vou passar mais rapidamente, até porque o tempo está curto, eu queria deixar aberto para vocês fazerem perguntas. Essas são as 3 principais sugestões de alteração que eu faço no COSO, e que eu incorporei no modelo que foi desenvolvido na companhia. Aqui, esse é um quadro esquemático que mostra as etapas do desenvolvimento desse modelo, né, desde da identificação dos riscos, né, percebidos pelo C-Level, a partir dos objetivos corporativos, até a construção da matriz de riscos e controles, que é utilizada pela auditoria interna para fazer os seus exames. Então, aqui, com esse modelo, a gente consegue fazer um estabelecimento muito claro entre o objetivo estratégico e a auditoria interna. Se a auditoria interna ela segue um padrão metodológico desse, ou se ampara em riscos produzidos por um padrão metodológico desse, ela pode dizer, olha, esse ponto que eu levantei, ele é crítico, principalmente porque ele compromete esse objetivo. Ela consegue estabelecer uma razão direta entre o que é o problema e o impacto que ele vai produzir, permitindo assim que a alta administração consiga fazer uma avaliação mais precisa dos investimentos que devem ser feitos com mitigação. Eu dei uma corrida, pessoal, um pouquinho aqui no final, agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para prestar esclarecimento, enfim, ou tirar dúvidas, né? Eu acho que é excelente, viu, Márcio? Eu só fiquei com uma dúvida. Você fecha com o modelo, né? Sim, isso. Tá. No Você modelo, aí está professor, falando. No modelo, no você modelo eu está descrevo considerando. como tudo isso pode ser corrigido para ajustar aqueles Tá. problemas. Mas o foco da sua sugestão estaria no papel da auditoria Não, interna? não, Tá. ele está na área de riscos, que se fizer um trabalho com esse enfoque metodológico, vai gerar informações mais precisas para a auditoria interna desenvolver os seus Tá exames. bom. Não, eu fiquei só na dúvida depois do último slide. Deixa eu voltar Eu ele acho que aqui. volta ele um pouquinho, bem rápido. Eu também já vou sair para a aula, é só para tentar contribuir aí só com esse último ponto aí. Perfeito. O bom é que agora não tem que subir escada, não tem que pegar elevador, né, Alexandre? Vocês estão vendo o slide? Dá para ir até o já último minuto. Não estamos bem. Não está vendo? Não. Espera aí um pouquinho. Essa facilidade é indiscutível. Né, Se tivesse que pegar o elevador lotado, a gente já tinha que ter ido embora. Nossa, eu sempre me apavoro aqui na hora de compartilhar informações sobre a reunião. Aquela setinha lá em cima, acho que deve ser, não é? Sim, tá Do lado do setinha. Estão vendo o slide? Isso, tá. Sim. Sim. Aí a ênfase aí seria em qual aspecto aí, Márcio? Desculpa, professor, eu não entendi a pergunta. Dentro do seu modelo, né, que você está desenvolvendo, visando uma correção, um complemento ao COSO, em qual aspecto seria a maior contribuição aí, dentre essas diversas fases aí? Ele estaria aqui na identificação das causas, né, que seria os riscos, né, que são identificados a partir daquela análise drill down, tá bom. aqui. Isso, né? Ótimo. Aqui na questão dos controles gerenciais e aqui na produção da matriz de risco eu faço uma vinculação da matriz de risco, daquela tradicional de controles internos com esses objetivos, quer dizer, através do drill down eu consigo ir rastreando até identificar quais são as causas principais e os objetivos. Perfeito. Eu acho que você tem que realçar esses pontos aí, viu, Márcio? Esse fechamento aí. Porque eu entendi lá, porque assim, eu fiquei na dúvida na hora que eu olhei as causas, né? Porque as causas são inerentes aí
a toda a metodologia de gestão de riscos, né? Sim. Eu acho que você tem que realçar o seu modelo aí. Perfeito. Né? E aí, quando você faz esse entendo. deparo aí de controles gerenciais, aí passa pelas... vai direto para riscos operacionais. Isso. Eu acho que aí dá para também melhorar um pouco aí, viu, Márcio? Não, perfeito. Eu vou trabalhar nessa parte, sim, professor. Porque a gente começa a falar de mundos diferentes aí. É só fazer esse fechamento, esse link aí, porque são situações teoricamente diferentes. Porque quando a gente fala do ERM atípico, a gente está falando de riscos focando na estratégia da empresa, né? Exato. Aí você fala um pouco de controles gerenciais, depois você desce para os riscos operacionais, que são aqueles riscos que não estão no ambiente da estratégia e muitas vezes nem aparecem nos formulários, seja, por exemplo, no FR, no 20F, no relato integrado, no relatório de sustentabilidade. Às vezes não aparece porque está dentro do processo, está dentro do financeiro. Eu acho que faz só essa amarração aí, eu acho que ficaria talvez uma passagem aí, algo do tipo aí. Eu acho que aí amarraria tudo que você colocou aí. Sim, tá bom? Eu farei isso. Professor, eu agradeço muitíssimo as suas sugestões, as suas críticas, porque seguramente eu vou fazer uma defesa da dissertação melhor do que eu faria sem elas. Não, perfeito. Eu acho que o ponto central, você caminhou muito bem mesmo. Você mexeu na ferida do Coso aí, né? É uma ferramenta ainda que está... Ele nasceu no mundo de governança, mas era para ele ter saído desse mundo e ser uma ferramenta mais de gestão, uma ferramenta mais estratégica, mas ele parece que ainda ele está amarrado lá. Patinando um pouco ainda, né? É isso aí. Perfeito. E existem poucos artigos, poucos estudos, né, Alexandre, que falam sobre o Coso que seja fora dessa área, né? Existe pouca coisa escrita e o que tem é na área de auditoria interna, né? Isso, ou seja, sempre como uma ferramenta para fazer auditoria, uma ferramenta para fazer auditoria. Agora não, vamos falar da gestão, né? Perfeito. Processo natural aí. Muito bem, viu? Perfeito. Muito obrigado, professor. Parabéns, viu, Márcio? Obrigado. Márcio, se você puder compartilhar. Obrigada, viu, professor Alexandre? Obrigado, Obrigada professor pela Alexandre. apresentação. Boa noite. Márcio, obrigada pela apresentação. Obrigado, tem algum professora. aluno que tem alguma questão que gostaria de fazer? Acho que como a gente já está perto do horário, Márcio, a gente vai deixar para a próxima palestra. Não, perfeito. Aliás, eu me coloco à disposição, professora. Se vocês julgarem relevante, eu posso fazer essa apresentação melhorada, com as sugestões do professor Alexandre, obrigado, tantas vezes quanto forem necessárias. Legal. Bom. Boa noite. Obrigada, pessoal. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, professor Alexandre. Márcio, obrigadão, viu? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.